Carlos Andreasa com a gente nas manhãs na Band News FM. Que saudade de falar com o Carlos Andreasa no ar, meu amigo. Ô Andreasa, vamos falar de reforma ministerial? Porque é o seguinte, o presidente Lula deve confirmar em pouco tempo, talvez em questão de dias, o Sidônio Palmeira na SECOM, com a saída do Paulo Pimenta, e talvez o ponto-chave seja a permanência ou não de José Múcio no Ministério da Defesa. Por quê? Porque se Múcio decidir sair, talvez Geraldo Alckmin passe para a Defesa, Ministério do Desenvolvimento ganha uma vaga, e aí as peças começam a se mexer, né, Andreasa? Bom dia para você. Fábio França, meu amigo, como vai você? Meninas, bom dia. Sheila, Carla, eu tô me ouvindo agora no retorno, vou até tirar o fone. Tá. Espera que eu vou tirar o fone pra gente... Agora melhorou. Ah, boa, porque agora pessoal, a gente também tá com a sua imagem, Fábio, a gente estava sem sua imagem, agora como? Primeiro uma questão conceitual agora, porque você estava falando sobre reforma ministerial e existem reformas e reformas. Existem reformas no centro, reformas na cozinha, reformas, por exemplo, no Palácio do Planalto, reformas na articulação política, na Casa Civil. Veja que você falou, e com razão, de reformas de natureza periférica, ainda que mexam com o vice-presidente da República, com Geraldo Alckmin. Eu volto à questão conceitual para retomar mais adiante essa reflexão. Reforma, vocês já fizeram, você que está escutando a gente, vocês que estão no estúdio comigo, vocês já fizeram reforma em casa. Carla Bigato fez reforma em casa. Há pouco tempo que eu sei, certo? Reforma a gente sabe como começa, não sabe como termina. E reforma, assim como mudança, assim como renovação, reforma não é uma qualidade em si. Vou reformar, que bom. Não necessariamente. Reformas, muitas vezes, no mais das vezes, são para pior. Eu boto essa pimentinha na nossa discussão também. Todo final de ano, começo de ano, também surge o fetiche, Fábio França, da reforma ministerial, que pode não ser para melhor, que pode piorar, mas todo ano é a mesma conversa. Teremos reforma ministerial. Mas que reforma será essa? Ela vai ser aos pouquinhos? Vai ser na comunicação? Vai ser na defesa? Ou vai ser uma reforma de verdade feita de uma vez só? E vai ser quando? Vamos esperar, porque esse ano tem mudança no comando das casas parlamentares. Vamos esperar fevereiro, começo de março, para ver como fica o parlamento e então fazer a reforma. Mais uma camada de preocupação. Reforma-se porque se admite um problema, certo? Se você reforma, você admite que há algum problema no seu governo. É uma admissão de que algo precisa ser melhorado. Você não vai tentar fazer uma reforma para piorar o seu governo. Lula, tenho certeza, não considera que seu governo vai mal, acha que seu governo vai bem. Então a reforma é para quê? Para governabilidade? Para melhorar a relação com o parlamento? No caso de Geraldo Alckmin para lá, José Múcio para cá, em termos de governabilidade, muda muito pouco. José Múcio quer sair, já disse que quer sair. Aí iria Geraldo Alckmin para aquele lugar, quem vai, para onde? Essas são questões periféricas. A gente vai chegar na questão da comunicação já. Governabilidade. Já foi o tempo, faz muito tempo, agora, sob a gestão, sob o império do orçamento secreto, das emendas parlamentares de fundos de gestão pervertida pelo parlamento, mais de 50 bilhões, faz muito tempo, portanto, que não é possível ter, foi assim com Bolsonaro, é assim com Lula, não é mais possível ter aquela base de apoio parlamentar que Fernando Henrique tinha, que mesmo Michel Temer teve, que Dilma teve por um tempo, que Lula teve gloriosamente, uma base parlamentar com vários partidos com os quais você pode contar. Tem uma votação de interesse para o governo, você vai e aplica e sabe que vai ter aquele número de votos e vai aprovar. Agora não. Você tem um bando de partido, vários, no governo Lula, com representação no ministério, mas que na hora da votação importante tem que negociar com eles, tem de oferecer cargos, de oferecer emendas, tem de liberar emendas. Então, o governabilidade não é. Lula já entendeu que não tem governabilidade. Então, por que se vai fazer uma reforma ministerial? Pensando em 2026. A gente sempre voltará a 2026. Se faz uma reforma ministerial, se pretende fazer, e pode ser para pior, pensando em 26. Pensando, pessoal, em amarrar os partidos. Pensando, por exemplo, em amarrar o PSD. O
PSD já tem ministério, se eu não me engano, 3 no governo Lula. Vai se amarrar o PSD? O PSD é possível que esteja com Lula em 2026, justificando um aumento da sua participação no ministério? Se fala até em Rodrigo Pacheco, no ministério de Lula, ou se vai aumentar o espaço do PSD, política também tem isso, Fábio França, vocês sabem muito bem disso, você aumenta o espaço de um partido em troca não talvez do seu apoio, mas da neutralidade em 2026, não vai me apoiar, mas não apoia ninguém, Kassab, fica com o Tarcísio aí em São Paulo, projeto de reeleição, não apoia ninguém nacionalmente, essas discussões que estão postas aí, o PP progressista tem ministério, tem um ministério, André Fufuca no esporte, o PP estará com Lula em 2026? Você vai aumentar a participação desse partido? Você vai colocar Arthur Lira, porque isso está sendo cogitado também, você colocará Arthur Lira no ministério? Até o Ministério da Saúde, que ele tanto quer, que já foi do Progressistas, se especula para Arthur Lira. Você vai colocar Arthur Lira no ministério em busca de apoio em 2026? O PP, que esteve com o Bolsonaro em 2022, estará com Lula em 2026? O Republicanos, que presidirá a Câmara com Hugo Mota e que tem um ministro, estará com Lula em 2026 ou com o PT? União Brasil, que presidirá o Senado com Davi Alcolumbre, estará com Lula em 2026? E por aí a gente vai. O único que eu acho que tem mais chance numa reforma ministerial, sendo mais aquinhoado, de estar com Lula, mesmo assim é difícil. Em 2026 é o MDB, tem 3 ministérios grandes, mas a dúvida é essa, você reforma para quê, Fábio França? Me diga. Pois é. Reflexão aí do Carlos Andreasa, as peças vão começar a se mexer, né? O que ele disse a respeito do Ministério da Defesa é isso, depende mais do Múcio do que do presidente Lula, né? José Múcio já, como disse o Andreasa, manifestou o desejo de sair. Ao que parece, foi tentado um convencimento ali no fim do ano para que ele permanecesse. A princípio é difícil, né, Andreasa? Tem mais assuntos com o Andreasa hoje. Acho que agora ele consegue ouvir a gente sem nenhuma outra interferência e tal. Eu fiquei curiosa aqui, porque nessa semana, acho que foi ontem mesmo que a gente falava aqui sobre possibilidade... Saiu no Globo? Saiu no Estadão? Já não lembro mais, né? Foi no Estadão. Que saiu aqui informação de novas conversas para uma fusão entre PSDB e PSD. E aí eu estava aqui muito espantada, não exatamente chocada, porque nos últimos anos a gente viu o que aconteceu com o PSDB, ele foi minguando, mas quando a gente chega a esse ponto de imaginar que o PSDB pode ser acoplado a uma outra sigla e a gente nem mais falar em PSDB, um partido que já teve o tamanho que teve, a presidência da República se apequenar desse modo, é o futuro mesmo do PSDB? Eu não sei se acoplado... tomado pelo PSD, incorporado pelo PSD. Mas o PSDB tem um caminho seguro de irrelevância. Já é um partido irrelevante hoje. E é impressionante mesmo como se depauperou ao longo dos anos, percebendo, e isso serve para os outros partidos grandes que existem, como um partido que depende de figuras, e o PSDB ficou muito associado aos seus quadros históricos, a Fernando Henrique, a José Serra, ao próprio Geraldo Alckmin. Olha aí o futuro, olha aí como o PSDB se transformou. Ligada muito aos indivíduos e menos a programas, a ideias, a valores, com uma dificuldade tremenda de defender o plano real, de dizer o plano real é nosso, fomos nós que fizemos a estabilização da moeda, essas conquistas econômicas que nós tivemos nos últimos anos, o PSDB não conseguiu cultivar isso e, não tendo conceitos, bases, fundamentos valorizados, vai se esfacelando à medida que as suas lideranças saem de cena. Isso serve também para o PT num futuro eventual sem Lula. Acho que o PT sempre foi mais orgânico que o PSDB, mas são partidos que têm um crescimento muito parecido ao longo da história, então vale essa reflexão também. O PSDB caminha para a extinção, não conseguiu sustentar nem sequer uma federação com cidadania. Ser incorporado pelo PSD seria, a meu ver, quase um favor do PSD. O PSD ganharia muito pouco com o PSDB. O PSDB, que no passado, não faz muito tempo, tinha quantidade imensa de controle de prefeituras em São Paulo, por exemplo, o estado que governava, hoje em dia foi amplamente superado pelo próprio PSD, entre outros. Então, seria um favor do PSD para o PSDB. O PSDB caminha, isso certamente, para a irrelevância, para se tornar um partido pequeno, que rigorosamente falando já é. Se pensar na representação desse partido. Não sei se isso vai acontecer, mas isso é tudo muito indicativo, como disse Sheila,
do futuro de um partido que já foi muito importante e não faz muito tempo. Governou o Brasil há 30 anos e por 2 mandatos. Então é assim que é. Se você não planta, se você não fundamenta, se você não tem conceitos claros, se você não forma novas gerações e novas lideranças, o destino na política é a irrelevância. No tempo que Dondon jogava no Andaraí, olha o coro, ai no tempo que Dondon jogava no Andaraí. Isso aí é Tempo de Dondon, do meu amigo grande salgueirense, Ney Lopes, cantado, versão original, pelo maioral Zeca Pagodinho. Um beijo pra vocês. Não, peraí, um beijo não. Você vai embora sem, por gentileza, hoje no dia do leitor. Ah, sim. Aliás, sim. Carlos Andreazzi, que foi um dos maiores editores, foi editor por muitos anos na editora Numa Record. outra vida. Numa outra vida. A gente quer dica de livro, a gente abriu o noticiário hoje às 7 da manhã, dando dicas, trocando ideias aqui com os nossos ouvintes, meio que montando um clubão da leitura. Dia do leitor. Qual a sua dica? Eu vou indicar, no passado eu não podia falar isso, que eu era editor, e era editor dele, então não podia falar muito, porque eu tinha vários autores sob meus cuidados, e todos excelentes, eu não podia fazer esse tipo de distinção. Mas eu vou indicar o último livro, romance, do Alberto Mussa, que eu considero o maior escritor ficcionista, criador, original do Brasil há muito tempo. Esse último livro dele, publicado pela Todavia, A Extraordinária Zona Norte. É um romance, aliás, eu escolhi o Tempo de Dondon por causa disso, porque o tempo que Dondon jogava no Andaraí, esse romance se passa na Zona Norte, na região chamada Grande Tijuca, digamos assim, e fundamentalmente no Andaraí. Então, tá aqui, A Extraordinária Zona Norte. Incrível como o Alberto Mussa consegue criar mitologias a partir da história do Rio de Janeiro, transitando entre o real e o ficcional, grandes personagens, o sobrenatural das várias formas de fé e de religião que há entre nós, numa trama policial deliciosa. Dei para Vinícius Donola esse livro aqui no Nosso Amigo Oculto da rádio, então, e ele está gostando muito, acho que já leu, estava gostando muito, está aqui da obra de Alberto Mussa, o grande escritor. Um beijo para o Mussa, que é nosso ouvinte. Sensacional. E sobe o som, um beijo. Agora sim, um beijo para você, Andreasa. Até mais. Tchau, beijão.